Chegamos à correção do nosso terceiro exercício de lógica de programação em linguagem Python. E é um exercício conhecidíssimo de vocês, alunos, e de nós, professores. É o famoso exercício onde a gente pede que o usuário digite dois valores numéricos e depois a gente realiza entre esses valores as 4 operações matemáticas. E o objetivo de nós, professores, quando a gente sugere esse tipo de exercício, é que você domine algumas habilidades importantes. A primeira delas é receber valores pelo teclado e tratar esses valores como numéricos. A segunda é realizar operações matemáticas armazenando nas variáveis correspondentes. E a terceira, é claro, é exibir estes valores depois de calculados. Tudo muito simples, principalmente se você veio resolvendo os exercícios anteriores conforme os seus professores te pediram. Vamos lá, a gente quer um programa que receba 2 valores numéricos do usuário. E a gente sabe que a gente tem aqui na linguagem Python a boa e velha função input, que eu posso utilizar para receber dados pelo teclado. E a gente sabe também que para criar variáveis, que são aqueles espacinhos temporários que ficam na memória RAM do meu computador, ou seja, valores que eu vou manipular ao longo do uso do meu programa, para criar essas tais variáveis em Python, a gente sabe que é só escrever o nome delas, que a gente vai inventar, colocar o sinal de igual e atribuir um valor. Então eu vou começar criando aqui a variável valor1 igual input e vou dizer, por favor, digite o primeiro valor. Essa mensagem está boa o suficiente. E vou fazer a mesma coisa para o valor 2. Ó. Valor 2 igual input, por favor, digite o segundo valor. Ok, esse nosso programa ele vai funcionar do jeito que está escrito aqui por enquanto, mas ele já contém um erro que só vai aparecer a hora que nós tentarmos fazer a nossa primeira conta, o nosso primeiro cálculo. Vamos tentar realizar uma operação de soma entre esses dois valores. Em programação, o símbolo que representa a soma é a cruzinha, o símbolo de mais mesmo. Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de soma e vou dizer que soma é igual valor 1 mais valor 2. Olha lá, criei a variável igual. Então, ele sabe que é para criar uma variável e atribuir a ela qual o valor? O valor que for resultado desta operação matemática aqui. O que estiver dentro da variável valor 1 mais o que estiver dentro da variável valor 2. E já vou antecipar o problema exibindo a mensagem para o usuário teoricamente contendo o resultado, né? Vamos utilizar nossa função print, que a gente já conhece. Print abre e fecha parênteses, dentro dos parênteses a minha mensagem, e no local onde eu quero que apareça o valor da soma, eu vou colocar um símbolo de abrir e fechar chaves. Então eu vou escrever assim, o resultado da soma foi abrir e fechar chaves, no final eu vou dar um ponto formate, e depois do formate, para preencher este símbolo aqui, eu vou colocar o nome da variável soma. Bom, será que isso aqui funciona contento? Deixa eu executar. O meu primeiro valor é 10, o meu segundo valor é 1. E olha o que aconteceu. O resultado da soma foi 101. Isso aqui claramente não está funcionando. Mas por que ele está dizendo que o resultado da minha soma foi 101? Basicamente, ele está pegando o meu segundo número e grudando aqui no final do primeiro? É exatamente isso que ele está fazendo. Isso acontece porque na linguagem Python, a função input, quando a gente utiliza ela, qualquer dado que o usuário digitar vai passar a ser tratado como um texto. Mesmo que ele digite um número, como eu digitei 10, esse número é entendido como um texto. Nossa, um número como um texto? Não é difícil de entender. É como você diz assim, em 1974 aconteceu tal evento. Isso tudo é um textão, né? E o número está só lá no meio, ele não é um número que a gente vai fazer cálculos. Bom, como que eu fujo dessa situação? Eu preciso converter o meu número em algum tipo numérico de fato, e não um texto. 2 tipos numéricos que a gente pode usar, principalmente agora que nós estamos começando a trabalhar com lógica de programação, são o tipo int, para números inteiros, e o tipo float, para números reais, números com casas decimais. Vamos ver como ficaria com cada um. Para converter o que o usuário digitar para número inteiro, antes do meu input eu vou escrever int, vou abrir parênteses e vou fechar lá no finalzão. Então, como eu leio essa linha, crie a variável valor 1. Dentro dela, armazene o quê?
eu vou armazenar o que o usuário colocar no input, mas primeiro eu vou converter este dado para o tipo inteiro. Eu vou fazer a mesma coisa com o segundo, ó. Int, abre parênteses e fecha lá no finalzão. Vamos ver como vai ficar agora o resultado da minha operação matemática. 10 e 1. Bom, beleza, ele está somando legal, está dando tudo certo, parece que o int é um tipo bacana. Mas será que é mesmo? Vamos continuar aqui a escrever o nosso script. A próxima operação que eu vou escrever é a subtração. Subtração é igual, então, ó, criei minha variável, vou atribuir um valor. Valor 1 menos valor 2. E aí eu vou tentar exibir uma mensagem para subtração. Vamos lá? Print, o resultado da subtração foi, dois pontos, abre e fecha chaves para indicar onde o valor vai aparecer, ponto format, subtração. Legal, bacana. Vamos rodar. Eu vou usar os mesmos valores. 10, vou usar o 10 e 2 agora. Ó, legal, 12 e 8 está funcionando. Só que olha o problema que a gente vai enfrentar agora quando nós tentarmos fazer a divisão. Vamos lá, ó. Divisão é igual a valor 1 barra valor 2. E aí a gente vai exibir aqui depois, eu vou copiar e colar a mesma mensagem, espero que você que está assistindo não se incomode. O resultado da divisão foi divisão. Olha lá o que vai acontecer. 10 e 3. Ó, bacana. Este número aqui, tá vendo que ele é um número com casa decimal? O Python entendeu, quando ele dividiu um número pelo outro, que esse resultado tinha casas decimais, ó, deu até uma dízima periódica. Bacana, mas o que teria acontecido se lá no começo, ao invés de digitar o 10, que eu digitei exatamente 10, eu tivesse colocado 10.2. Vamos ver, ó. 10.2. Olha o erro aqui na minha cara, olha o que ele está falando. Ele está falando, opa, não estou entendendo isso aqui que você digitou não, cara. Que valor é esse? E se eu digitasse 10,2, será que o problema é a vírgula? Ó, não é não. Qual é o problema? O problema é que eu estou pegando o que o usuário digitou aqui no meu input e estou convertendo para número inteiro. Quer dizer que se ele digitar um número com casas decimais, eu vou levar esse erro na minha cara. Um outro tipo de dados que eu posso usar ao invés do int é o tipo float. Tipo float, ele suporta casas decimais. Vamos ver como vai ficar agora o meu programa. Ó. 10.2 e 3. Olha que legal. A soma agora deu um número com casas decimais. 13.2. A subtração também e a divisão também. Portanto, tipo float, ele me permite trabalhar com esses números após a vírgula. Vamos só realizar o último cálculo aqui. Multiplicação é igual valor 1 asterisco valor 2. É assim que eu multiplico e eu vou exibir a minha mensagem aqui. O resultado da multiplicação foi multiplicação. Vamos ver como ficou. Primeiro valor 10, segundo valor 2. Olha lá que bonitinho. 12, 8, 5 e 20. O meu programa atinge aos objetivos propostos, lembrando apenas que o que a gente teve que se preocupar foi, ao digitar um valor numérico pelo input, é necessário convertê-lo antes de armazenar, e aí depois eu consigo realizar as minhas operações com os símbolos da cruz, do hífen, da barra e do asterisco. Assim, a gente conseguiu resolver o nosso terceiro exercício de lógica de programação em linguagem Python.